Já em Florianópolis, dias depois do Dr. Alexandre ter assumido a direção da Casa de Saúde, como era conhecida, convidou os companheiros médicos e funcionários para uma reunião com finalidade de apresentar as novas diretrizes da casa. A partir de agora, começou falando, ninguém está autorizado a marcar consultas com pacientes cujo interesse seja o aborto provocado, mesmo que seja a peso de ouro, e, voltando-se para os médicos, prosseguiu. Mesmo em se tratando de pessoas consideradas de grande importância ou influência, parentes ou amigos. Se alguém, doravante, se aventurar a desacatar essa determinação, fica já notificado que estará assinando sua própria demissão. Depois de uma breve pausa, o suficiente para observar a reação dos participantes da reunião, prosseguiu. Sou a favor da vida. Essa foi a finalidade da minha opção pela medicina, porque entendo que o homem é procriador e não criador da vida, esta cuja origem, apesar de observada e estudada pela ciência, ainda é um mistério, pois quem a idealizou ou ainda idealiza não está simplesmente acima de nós, mas muito acima da nossa pobre imaginação que... Interrompido por um alarido ao longo do grande corredor, abriu a porta da sala e viu alguns funcionários tentando reter um homem que gritava, furioso. Me soltem. O assassino da minha esposa e do meu filho vai pagar com a mesma moeda. Dr. Alexandre se aproximou, tentou acalmá-lo e disse com bondade. Vamos conversar um pouco. O desespero leva sempre a agir de forma que, logo depois, vem o arrependimento. E muitas vezes tarde. Ele ouviu o médico, e depois acompanhou a uma sala reservada. A quem você acusa? O proprietário desta casa, o Dr. Lúcio. Ele é realmente um assassino e eu tenho provas. Abriu uma pasta que levava e, depois de estendê-la ao médico, disse. Veja, doutor, se isso é humano. Depois de verificar os papéis, que eram consultas e uma resposta por escrito confirmando o aborto conforme solicitação da paciente, tentou acalmá-lo. O senhor tenha paciência, porque antes é preciso verificar se a causa da morte foi realmente o aborto. É normal o senhor me pedir isso, porque ele é o seu patrão. Mas quem perdeu a esposa e o filho que nasceria para minha alegria não foi ele nem o senhor, doutor. Fui eu. Ele deu sorte em não ser encontrado por mim, e eu de ter encontrado o senhor, porque acabou me removendo a ideia de matá-lo. Mas vou processá-lo e não vou sossegar enquanto não vê-lo preso. Será a primeira vez que vou ver um grandão na cadeia. E não vai ser difícil, porque eu tenho um irmão que é juiz, um primo advogado e o meu cunhado, irmão da minha falecida esposa, é militar. Não sou tão rico quanto ele, mas tenho recursos suficientes para chegar ao meu objetivo. Não haja somente por vingança. Passe bem, doutor. E obrigado por ter me acalmado com as suas boas maneiras. Enquanto isso, no consultório do Dr. Eusébio, em Lisboa, a sala estava repleta de pacientes aguardando a consulta com o médico, que atendia ao mesmo tempo na condição de psicólogo e psiquiatra, quando um homem trajado elegantemente foi entrando na sala. Anélia, que atuava como atendente, teve a impressão de que, por causa da sua desenvoltura, não se tratava de paciente e sim de um visitante. Depois de cumprimentá-la, ele foi direto ao assunto que lhe interessava. Desejo falar com o Dr. Eusébio. Neste momento ele está atendendo a um paciente. Eu também sou médico. Diga-lhe, por favor, que é o Dr. Marcos. Anélia, atenciosa, foi levar o recado ao Dr. Eusébio e, ao retornar, informou ao visitante que ele não seria recebido de imediato. Teria que aguardar. Insatisfeito por se sentir desprestigiado, apesar de se encontrar entre pessoas que não o conheciam, quis saber o valor da consulta e disse, com disfarçada arrogância. Pago a consulta para poder visitá-lo. Ainda assim, respondeu a Anélia, terá que aguardar, porque o atendimento é por ordem de chegada e, infelizmente,
Nada posso fazer, pois cumpro ordens. Já que não pode ser de outro modo, aguardo. Talvez isso não me seja tão ruim, pois ganho mais tempo para admirar sua beleza. Anélia, com as faces coradas, abaixou a cabeça, mas, apesar dessa reação, gostou do galanteio do visitante. Durante as 2 horas de espera para ser atendido, ele preferiu estar junto dela conversando, até ouvir o chamado do Dr. Eusébio. Ele deu 2 toques na porta e ia abrindo-a lentamente, quando percebeu que havia uma pessoa sentada numa das cadeiras em frente ao médico. Pediu desculpas, justificando que não sabia que havia ainda um paciente em atendimento. Entre, sente e sinta-se à vontade, convidou o Dr. Eusébio. Agradeço pela sua gentileza, mas eu não me sentiria à vontade com mais uma pessoa aqui. O Dr. Eusébio olhou para ele e pensou. Esse deve estar ruim, mesmo, e em seguida disse gentilmente. Pode, sim, ficar à vontade, pois pelo menos ao alcance das minhas vistas não há mais ninguém aqui a não ser nós dois. Você não está vendo mesmo uma pessoa sentada? Interrompeu a frase, porque a pessoa olhou na sua direção e ele, percebendo que se tratava da aparição, como a denominava, passou a ameaçá-la. Saia da minha vida. Você não passa de uma miragem ou, seja lá o que você for, desapareça e me deixe em paz. Sente-se, acalme-se e diga-me o que está vendo. O visitante narrou tudo o que lhe vinha ocorrendo, desde o início até aquele momento, e concluiu descrevendo. É sempre a mesma. Usa o mesmo traje e conserva o mesmo sorriso cínico e desdenhoso. E antes que o médico dissesse alguma coisa, ele propôs, falando compassadamente. Como percebe, sendo eu também médico, certamente não vou me sentir bem misturando-me aos seus pacientes. Por isso, gostaria muito de um atendimento particular, no hotel onde me encontro hospedado. Não faço qualquer restrição em relação ao valor do tratamento, pois, felizmente, sou detentor de uma grande fortuna no Brasil, onde vivo. Dr. Eusébio acatou a proposta, não simplesmente pelo dinheiro, mas, sobretudo, por ter se interessado pelo caso. Na saída, o Dr. Marcos, como ele ali se identificou, aproximou-se mais uma vez de Anélia e falou próximo ao seu ouvido, cuidadoso para que outras pessoas não ouvissem. Não quero perdê-la de vista. Diga-me se eu terei oportunidade de, outras vezes, admirar a sua beleza e desfrutar do bem-estar que senti durante o tempo que passei junto de você. Peço que não me responda dando-me apenas a esperança que consola. Desejo algo real, verdadeiro. Sim. Teremos, sim, oportunidade, disse, apesar de não estar muito segura para se posicionar. Capítulo 8. Esclarecimentos oportunos. Teimar na descrença, sem buscar a verdade, é negar a si mesmo a capacidade de raciocinar e de compreender. Dizia Akbar. No sábado daquela mesma semana, Dr. Eusébio, que já entendera o problema do paciente, chegou ao hotel para o tratamento, que começou com um diálogo, aparentemente fora da sua especialidade, mas com o objetivo sincero de ajudá-lo. O que você me diz sobre a crença na imortalidade da alma? Para mim, essa crença é o engodo de todos que imaginam que a vida prossegue pós-morte. Pelo meu entendimento, a morte extingue a vida sem nada mais sobrar, a não ser os restos mortais, de que a terra se encarrega. Você contempla a beleza de uma flor, sente o seu perfume que se espalha pelo ar, sabendo que isso vem do chão, onde a planta tem suas raízes fincadas. Não sendo a ciência que criou a vida vegetal, qual é a sua impressão? Que isso ocorre por uma ação da própria matéria. Eu já fiz essa observação e outras mais, como a contemplação dos corpos celestes. Os planetas girando em torno de si mesmos e do Sol. Ora, sabemos que a matéria é dotada de força de atração e de repulsão,
como podemos observar, até num simples ímã. Não discordo. Entretanto, é bom observar, também, a utilidade de cada coisa, pois não deve haver nada que não tenha uma justa finalidade. E qualquer finalidade a ser alcançada demanda interesse de alguém por isso. Mas nunca ouvimos falar em qualquer cientista que tenha criado, com sua inteligência e sabedoria, uma roseira programada para gerar rosas belas e perfumadas, como falávamos há pouco, ou que tenha criado os corpos celestes e a lei de equilíbrio que mantém os planetas girando em torno das estrelas, sem nunca alterar a sua rota e nem o tempo da sua rotação. Que pode me dizer sobre isso? Em vez de uma resposta, ele perguntou, demonstrando impaciência. Doutor, você quer me induzir a crer ou convencer de que há alguém acima dos homens? Induzi-lo, não. Mas fazê-lo analisar, para que possamos chegar a um entendimento satisfatório. Falando de Deus, não funcionará, porque não tenho bases para acreditar nisso. Você pode não acreditar na existência de um ser superior, mas não é bom deixar de observar o que nos envolve, quem somos e para que nos encontramos aqui, porque nada é por acaso. Sem isso, perde-se o sentido da vida e, com a vida sem sentido, perde-se também a autoestima e o amor próprio. Sem essas qualidades, desaparece a autocrítica e, sem ela, é possível que o comportamento se altere, nem sempre para melhor, sem que seja notado por si mesmo, mas muito pelos outros. Por isso mesmo é que, quando alguém é chamado através de um conselho amigo por estar cometendo algum engano, acaba não aceitando o que lhe é falado, por imaginar que está sempre certo. Silenciou por instantes e, em seguida, estendeu a mão, entregando ao paciente um livro. Durante estes 8 dias, sugeriu, leia o que mais lhe agradar do conteúdo desse livro. Passados os 8 dias, esperançoso de que o conteúdo do livro houvesse despertado algo novo no seu paciente, chegava novamente ao hotel para o possível tratamento. Há muito tempo vinha incluindo com interesse, entre as suas pesquisas, questões sobre a vida após-morte. Isso vinha tornando convicto de que, despertando a mente do paciente, adormecida na ilusão da materialidade, poderia guiá-lo à crença em um ser superior, o que o levaria a um raciocínio lógico sobre o espírito que lhe aparecia, que não o procurava sem uma finalidade. Assim é que vamos encontrá-lo, mais uma vez atuando dentro dos conhecimentos da psicologia, mas com o propósito de despertar o paciente para uma nova realidade, aparentemente repetindo perguntas com o objetivo de comparar as respostas presentes com as anteriores. Para você, qual a utilidade da vida e do existir de cada criatura humana, vês que, é notório. Tudo que existe, mesmo a matéria, considerada inerte por não ter vida, funciona e tem a sua própria utilidade, desde o minúsculo átomo aos imensos turbilhões estelares. A partir da agregação da matéria, passou a existir uma finalidade inerente a cada situação. Na matéria sem vida, mas provida de movimento, a finalidade é simplesmente o existir. Nos seres vivos, é a preservação da própria vida. Sabemos que tudo isso não pode ter surgido do nada. E já que, do nada, nada surge, deve haver uma inteligência, além daquela do homem, que é considerado apenas um procriador. Porque, para criar toda essa diversificação de funções, objetivos e inegável equilíbrio, logicamente, somente uma inteligência superior à nossa. Em nosso caso, que somos médicos, buscamos na medicina os recursos para uma qualidade de vida melhor, seja saúde física ou mental, mas não sabemos como evitar que alguém que amamos nos deixe pela morte, assim como não saberíamos criar um feto, como se origina naturalmente nossa vida e a dos animais. Assim, pode-me dizer algo que justifique a ideia da superioridade do homem, tão defendida pelos que se afirmam materialistas e ateus? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dr. Eusébio, penso que essa pergunta não seria respondida nem mesmo pelo mais sábio entre os cientistas.
Eu estudei medicina e me especializei em clínica geral. Louvável a sua resposta. Porque se tornaria uma insensatez definir algo como verdade sem o necessário conhecimento. Se não conhecemos, busquemos pela lógica a compreensão que nos falta para crermos que existe algo ou alguém superior a nós. E é ainda mais insensato negar o que os nossos próprios olhos veem. Então, você quer me convencer de que o que vejo não é algo surgido de alguma anormalidade da minha mente, e sim um ser vivo. O ser existencial não pode se dividir em dois, com personalidades diferentes. As ações do doente mental vêm de suas próprias deficiências, não de outrem. Se eu pudesse mudar algo em você, seria apenas a descrença simplesmente por descrer. Em se tratando de doença mental, não há o que fazer, mas você é uma pessoa mentalmente sadia. Não conheço qualquer recurso na psicologia ou psiquiatria para ajudá-lo a afastar o ser que o procura, porque se trata de outra individualidade. Está fora da sua mente, porque é outra mente pensante. Posso apenas aconselhá-lo a dialogar, descobrir o que deseja de você e entrar em acordo, se for o caso. Se encontrar dificuldade, o único recurso que conheço, no momento, pode estar na doutrina espírita, que, apesar de ainda muito desconhecida e por demais combatida, é a que entende sobre espíritos. Aqui em Portugal há uma proibição à sua prática, mas no Brasil, de onde você veio, embora ainda combatida por outras religiões, é livre pela Constituição do país, segundo informações de um amigo psiquiatra que lá se encontra trabalho que se integrou a um grupo de estudiosos da codificação de Allan Kardec, o que eu também faria se tivesse oportunidade. O médico sentiu-se decepcionado, achando que o Dr. Eusébio não prosseguiria o tratamento simplesmente por incompetência. Porém, logo que ele ficou sozinho, apareceu repentinamente em sua frente o espírito, mostrando a mesma tranquilidade e o mesmo sorriso. Ao ver a figura, ele sentiu ódio e repulsa, porque julgava que a entidade queria perturbá-lo. Ainda assim, lembrando da sugestão do Dr. Eusébio, de que ele procurasse dialogar, abrandou as emoções e começou a falar compassadamente. Se você é, realmente, um ser vivo, diga o que deseja de mim. Se há interesse, no caso de ajudar alguém, diga-me, porque eu tenho de sobra. Mas, por favor, desapareça da minha vida, porque eu não saberia viver em paz, sabendo que há alguém constantemente a me observar. Isso não me faz bem, porque eu quero continuar vivendo como vivi até agora, livre para fazer o que quero. A entidade espiritual falou pela terceira vez desde que começou a aparecer para ele. É bom que saiba que o médico não é incompetente como você imagina. Na verdade, você, meu filho, não está doente, porque eu não sou doença. Sou a mesma pessoa que era antes da morte do corpo físico, quando vivi lá em Florianópolis. Minhas melhores amigas eram a sua avó Isabel e a sua mãe Teresa. Você não lembra porque, na época, era ainda uma criancinha. Só que eu não tive a satisfação de desfrutar muito da companhia delas enquanto na vida material, porque a morte me devolveu ao mundo espiritual, onde vivo atualmente. Venho aqui à sua procura a pedido delas, não para perturbá-lo ou julgá-lo, pois não sou juíza, mas na tentativa de prepará-lo para enfrentar com coragem o resultado de alguns erros por você cometidos em outras existências. Mas agora, somente para efeito de esclarecimento, você vem cometendo outros erros que, certamente, terá que responder à justiça divina, como a extinção da vida física pelo aborto. As formas de vida que foram extintas não eram apenas fetos expulsos dos úteros das mães. Para cada um deles, existia uma vida que não se extingue, do mesmo jeito que me encontro aqui diante de você, embora já não possua corpo de matéria densa. Fez uma pausa e voltou a falar. Quanto à possibilidade de ver espíritos, foi você mesmo quem pediu isso. Pediu para servir em nome do amor, e assim amenizar os compromissos assumidos na existência passada.
Você deve estar lembrado do pesadelo, quando o bom Doriano, o Dodô, como é tratado, apoiou enquanto você estava amedrontado. Aqueles que o ameaçavam durante o pesadelo são as mesmas pessoas que foram prejudicadas por você. O fato de você não os ter notado ultimamente não significa que tenham desistido de persegui-lo, pois estão movidos pela vingança. Venho mantendo-os temporariamente afastados, mas só enquanto você se decide a compreender, aceitar a verdade e se preparar para suportar com tolerância e paciência a reação às suas próprias ações. Depois de uma pausa, percebendo que o médico se encontrava, aparentemente, receptivo, ela continuou explicando. A minha presença constante, desde o dia que você me viu pela primeira vez, em frente à sua casa, parecia-lhe insistente e perturbadora. Entretanto, era necessária considerando dois aspectos importantes. O primeiro, manter, temporariamente, os seus perseguidores afastados e insistir até você se convencer de que não se tratava de uma miragem e, sim, de um ser vivo, com intenções de ajudá-lo a carregar o fardo que você mesmo colocou nos ombros. Penso que isso está ocorrendo neste momento, após a explicação lógica do Dr. Eusébio. Ela silenciou mais uma vez, ensejando a assimilação, por ele, do assunto, e em seguida voltou a falar. Sugiro que não continue perdendo oportunidades, como já vem fazendo, desde quando Dodô tentava ajudá-lo com seus esclarecimentos. Eu, embora desencanada, tenho outros deveres a cumprir, e também não devo continuar por muito tempo me ocupando somente com você, porque, como disse Jesus, a cada um, segundo as suas obras, quer você acredite ou não. Na verdade, o objetivo da minha presença não é a protegê-lo, mas sim conscientizá-lo, despertá-lo para se sentir filho de Deus e buscar amparo na fortaleza da prece e na confiança em Jesus. Depois de breve pausa, prosseguiu. Acorde enquanto há tempo, doutor. Despoje-se de todo esse orgulho e prepotência e olhe com mais atenção o ser humano. Há muitos dormindo no relento, famintos e necessitados de atenção e de afeto. Mesmo sem acreditar na existência de Deus, faça algo que aumente a sua autoestima. E, nos momentos difíceis, em contrapartida, faça o bem sem olhar a quem. É o orgulho que o leva a se comportar de uma maneira equivocada, a ponto de maltratar e humilhar a pessoa que mais se preocupa e demonstra, com sinceridade, amá-lo fraternalmente. Dodô é um ser já provido de muita experiência e conhecimento acumulados ao longo de muitas existências. Futuramente, você poderá sofrer muito remorso ao saber de verdades sobre a situação dele naquela casa, as quais ainda se encontram ocultas como um segredo, mas que é preciso trazer à luz da verdade. Porque ele ficou calado refletindo, ela perguntou. Quer ainda que eu me afaste de você? Sem minha presença, virão aqueles que desejam destruí-lo por vingança, escandalizá-lo moralmente para, em seguida, minar sua resistência física até a morte do corpo e levá-lo com eles, para a torpe vingança, já que a morte não aniquila o ser existencial. De qualquer jeito, você terá que responder por isso, porque criou débitos para com a divina lei. Mas o sofrimento está sempre de acordo com a capacidade de compreensão. Quanto mais preparado se encontra, mais possibilidade se tem de ultrapassar as dificuldades com coragem e dignidade. Por favor, me dê um tempo, porque eu não sei realmente qual é o meu estado. Se estou sonhando, ou acho que não tenho ainda convicção de que tudo que estou ouvindo é realmente verdade. Além disso, gosto do meu jeito de viver e não conseguiria mudar isso, por muito que tentasse. Você não está sonhando. Sua visão perispiritual está sobrepujando a visão do corpo físico. Por isso é que consegue ver além da matéria densa. O corpo do espírito, no caso o meu corpo, é composto de uma matéria menos densa, por isso não sou vista por Dodô nem por outras pessoas. Isso não é doença. É a oportunidade de servir. Só que,
Nessa existência, você está se equivocando muito, propenso a contrair mais débitos, além dos que já trouxe. Que devo fazer, então? Inicialmente, se conscientizar de que nada do que lhe foi deixado por herança ou mesmo do que você consegue adquirir com o próprio esforço lhe pertence. Desapegue-se e adquira a liberdade, pois você é escravo do que imagina possuir. Ajude a quem precisa não apenas do pão, mas de atenção amorosa. Desses necessitados, o mundo ainda está cheio. Mude os seus hábitos, enquanto há tempo, para que não seja preciso lutar, sem êxito, contra as viciações, que já estão a caminho. Depois de uma pequena pausa, a entidade espiritual concluiu a longa e necessária conversa. Se você se decidir pela minha presença, doravante basta pensar em mim, não com revolta, mas, sim, na qualidade de amiga, do mesmo jeito que considero sua avó e sua mãe, já desencarnadas como eu mesma. Assim, não aparecerei mais diante de você, a qualquer momento. Isso foi necessário até agora, para, além de manter os espíritos vingativos distanciados, você perceber que eu não desejava perturbá-lo, como expliquei há pouco. Agora, se quiser a minha presença, é só me chamar. Continuou atendendo pelo nome de Ludmila, terminou de falar e desapareceu repentinamente. A sala, que estava clara, de repente ficou escura, porque já era noite e a claridade tinha emanado da entidade espiritual. Lúcio acendeu a luz, recostou-se num sofá bastante confortável e, refletindo sobre o que acabara de ouvir, lembrou-se de Dodô e sentiu um forte remorso. Será mesmo que ele sente amor fraternal por mim? Logo por mim que tenho sido tão rude com ele. E, fazendo uma retrospectiva, desde o primeiro aparecimento da entidade espiritual até aquele momento, lembrou-se também de Marcos, o marinheiro, e disse para si mesmo: se tenho que ajudar alguém, vou honrar a promessa que fiz àquele rapaz. Se ele não conseguir os bens que o pai deixou como sua parte na herança, eu sou capaz de retornar ao Brasil só para ajudá-lo. Talvez isso mude mesmo a minha vida e eu fique livre dessas coisas ainda desconhecidas, que tantos, como eu mesmo até há pouco, imaginam se tratar de loucura. Pensava ele que a simples ajuda a um amigo libertá-lo-ia das consequências dos seus atos e que a distância que o separava de Florianópolis livrava-o dos sérios problemas que lá deixara sem solução, preocupando e afligindo os amigos. Dr. Alexandre estava em sua sala de trabalho, quando foi procurado por um oficial de justiça com uma notificação para o Dr. Lúcio. Informado de que o destinatário se encontrava viajando e o seu atual endereço era ignorado, o oficial, demonstrando zelo pela reputação de Lúcio, talvez por se tratar de pessoa vista como importante, esclareceu: é algo sério. Essa é a segunda vez que venho para esse fim. Na primeira, não me deixaram falar com o senhor, contudo a notificação foi entregue. Já que continua ausente da cidade, como constatei, eu mesmo solicitei o envio de outra e espero que ele compareça. A minha obrigação é apenas entregar a correspondência. No entanto, em se tratando de um homem de tamanho prestígio. Logo que o oficial saiu, Alexandre, lembrando-se de que receberá algumas correspondências, mas que, devido às múltiplas ocupações, ainda não havia aberto nenhuma delas, pegou-as na gaveta da mesa e passou a observar o conteúdo de uma a uma até chegar à última. Apesar de a princípio não se interessar pelo remetente desconhecido, logo que começou a ler, sorriu de contentamento. Querido amigo Alexandre, peço, inicialmente, manter oculto o meu nome e o local onde me encontro. Usei o nome de Marcos por causa de um marinheiro que conheci durante a viagem, pessoa que julgo merecer a minha gratidão, pelo bom tratamento a mim dirigido. Mas sou eu mesmo, o Lúcio. Sou forçado a agir assim por causa de uma ameaça de morte, em uma carta que recebi antes de sair daí, cujo remetente afirmava ter perdido a mulher e o filho, que nasceria, por causa de um aborto.
Estou certo de que a causa da morte dela não foi o aborto, como ele imagina. Mas, como convencê-lo disso, já que a ocorrência se deu alguns dias depois do citado procedimento? Peço, também, que não me envie, por enquanto, nenhuma correspondência, porque estou providenciando uma mudança de endereço. Além de tudo isso, eu preciso mudar muitas coisas em mim mesmo, mas ainda não sei realmente o que, e nem como. Por enquanto, desejo apenas deixar para trás as aventuras e avaliar as minhas expectativas sentimentais, sondar se realmente vale a pena uma convivência duradoura, já que nesse caso ficam sempre em jogo os bens materiais, algo de que não desejo abrir mão facilmente. Apesar de poucos dias depois de chegar aqui ter conhecido uma belíssima jovem que, com o seu jeito de ser, acabou me encantando a ponto de me tornar, momentaneamente, romântico e meio poético. Penso que você, apesar de um pouco mais novo do que eu, já tem experimentado isso. É muito bom. O conteúdo da carta acabou deixando o Dr. Alexandre aflito. Apesar das diferenças no proceder, consideravam-se amigos desde o tempo de faculdade, quando estudaram juntos em Portugal, para onde os pais que dispunham de possibilidades costumavam mandar os filhos para a desejada formação em nível superior. Também aflito se encontrava Dodô, que na mansão dos Anórios tentava amenizar os efeitos do comportamento do médico. Ao tomar conhecimento da situação de Cedélia, que ainda continuava internada, para lá se dirigiu. Ao vê-la, percebeu com tristeza o abatimento da jovem amiga. Depois de cumprimentá-la e conversar um pouco, procurou o médico que cuidava dela e foi logo perguntando sobre seu estado de saúde, ao que o profissional respondeu que, por suas observações, requeria cuidados especiais, pois os medicamentos não estavam respondendo a contento e, já que ela não se encontrava em condições de amamentar, o bebê deveria ser afastado como medida preventiva, para evitar contágio, caso ele também se encontrasse fisicamente fragilizado e contraísse no hospital uma doença contagiosa. Dodô retornou ao local onde se encontrava Cedélia e, antes de dizer qualquer coisa, ela começou a falar. Dodô, eu estou me sentindo cada vez mais enfraquecido e percebo que meu corpo está definhando com muita rapidez. Penso que algo sério pode estar para acontecer comigo. Por isso quero lhe pedir que tome conta do meu filho, porque, além da confiança que deposito em você, ninguém além de mim tem mais responsabilidade por ele do que você, porque, não fossem os seus conselhos e o seu apoio, ele sequer teria nascido com vida, como era a minha infeliz intenção. Por favor, volte aqui amanhã, porque eu vou lhe entregar um termo de adoção, para você criá-lo e educá-lo conforme os seus valores, que para mim são algo raro hoje em dia. Parou de falar, por instantes, porque estava se cansando, e em seguida perguntou. Qual é a sua idade, meu bom amigo? Estou velho, menina Cedélia. Já completei 50 anos. Quando você chegar aos 70 anos, ele estará com 20. Posso contar com você? Como tomar conta de um recém-nascido? Você o verá como seu filho. E com esses sentimentos saberá em quem confiar, sob as suas vistas, para cuidar dele. Com o salário que você estava direcionando ao suprimento das minhas necessidades poderá pagar alguém para esse fim. Depois de permanecer alguns minutos calado e pensativo, ele respondeu. Desejo muito que isso não aconteça, menina Cedélia. Mas se, porventura, for esta a vontade de Deus, pode contar com seu velho amigo. Amigo velho, que é mais apropriado, falou já se despedindo, prometendo voltar no dia seguinte. Capítulo 9. Reminiscências do pretérito. A teimosia é a característica do rebelde, que tenta, para sua própria satisfação, esconder a verdade. Dizia Akbar. Depois da conversa que teve com a entidade espiritual, o médico, lembrando-se de que doravante ela só lhe apareceria se ele a chamasse, preferiu esquecê-la e focar sua atenção em Anélia, com quem ainda não havia se encontrado,
mas com quem se correspondia através de cartas, preferência dele, porque não desejava procurá-la no consultório do Dr. Eusébio, onde ela continuava trabalhando. Assim, logo que ela chegou ao seu local de trabalho, entregaram-lhe um envelope. Ao abri-lo, um perfume suave e muito agradável se espalhou. Ela fechou os olhos por instantes, fixou a mente nele e, emocionada, se dirigiu a um local, onde, sozinha, pudesse ler a carta. Depois de conferir o teor da correspondência, ela, que antes demonstrava na fisionomia uma constante preocupação, teve uma mudança rápida no seu estado íntimo, facilmente percebida por causa da alegria que imediatamente passou a exteriorizar. Percebendo isso, uma colega de trabalho, de quem ela já se considerava amiga, comentou: "Creio, pelo que percebo, que algo muito bom deve estar acontecendo contigo. Tu estás certa, porque há um novo endereço para os meus sentimentos. E, segundo a minha percepção, a porta não está apenas aberta, mas sim escancarada para as boas-vindas, partidas de um coração, aparentemente, amável. O provável eleito do meu coração é um homem ainda jovem, bonito, de fino trato, atraente e, posso deduzir pelo local onde está hospedado, também muito rico. Se acontecer o que prevejo, o meu futuro não será mais tão incerto como antes, embora eu não tenha ganância em sua riqueza." Toda essa expectativa se prendia ao convite que ela acabava de receber, através da carta, para um primeiro encontro com o jovem médico, que assim ocorreu. Era um domingo ensolarado. Ela, radiante de alegria, vestiu-se com a melhor roupa que tinha e, depois de se mirar no espelho repetidas vezes, convencida de que estava bem, seguiu para o local combinado, uma praça no centro da cidade. Mas logo que se aproximou e viu o Dr. Marcos como ele continuava se identificando, sentado num banco à sombra de uma árvore, à sua espera, seu coração acelerou e ela sentiu que a alegria havia cedido lugar a uma repentina aflição, que não compreendeu. Por 2 vezes parou de caminhar, sem certeza se prosseguia ou recuava. Antes que ela decidisse, ele se levantou, rapidamente deu alguns passos à frente e começou a acenar, chamando-a. A manifestação, aparentemente agradável, fê-la perder o receio. Ele se aproximou e, sorridente, segurou sua mão ainda trêmula, beijou-a de forma galante, falando com voz num tom romântico. Este momento, que nunca será esquecido, significará um marco na minha vida. O pretérito e o porvir, porque sinto que o futuro, para nós, poderá ser bem diferente do que tínhamos pensado. Ela ouvia sem nada dizer, pois se repetia ali, com mais intensidade, o que já havia ocorrido quando o vira pela primeira vez no consultório. Era como se já o conhecesse, mas não sabia precisar de onde e quando. Sentaram-se no banco e iniciaram um diálogo, um dando suas impressões ao outro, ambos cuidadosos em relação ao que expressavam. "O seu sorriso é muito agradável", disse ele. "O que me impressiona é o seu jeito de sorrir. Lembra-me uma pessoa que faz muita falta na minha vida." "Alguém importante para você?" perguntou Anélia, ainda um pouco tímida. "O meu pai." Apesar de aparentemente sem explicação, essa impressão não me passou despercebida. "Onde ele se encontra?" "Deixou de existir. A morte extinguiu sua vida." "Isso ocorreu há quase 4 anos, mas ainda não consegui aceitar. O pior é que, meses depois, minha mãe, uma valorosa mulher, adoeceu e em poucos dias também desapareceu do cenário da vida. Lamento, pois sei bem o que significa essa dor. Também sou órfã. Por isso tenho que trabalhar naquele consultório." "Então seus pais não lhe deixaram nenhuma herança?" "Infelizmente, não. Antes de nos deixar, ele vendeu os bens imóveis, afirmando que precisava do dinheiro, porque seus negócios no Brasil estavam em pré-falência. De posse do dinheiro, informou a minha mãe sua intenção de ir de vez para o Brasil. Não voltaria mais para nossa convivência.
Foi doloroso para todos nós, porque, além de nos abandonar, deixou-nos sem qualquer recurso. Diante dessa situação, minha mãe, que perdera o gosto pela vida, em pouco tempo adoeceu e, mesmo com os cuidados médicos disponíveis, acabou morrendo. Ele também, segundo informações, mas ainda sem confirmação. Então, ele era brasileiro? Não. Ele era português, lisbonense, porque nasceu aqui mesmo em Lisboa. Até nisso nós estamos admiravelmente em coincidência, porque o meu pai era português radicado no Brasil. A única diferença é que ele era um homem muito hábil para negócios de grande porte. Tanto que, ao se casar com a minha mãe, nada possuía. Mas soube multiplicar os bens pertencentes a ela. Além disso, alguns anos depois, meus avós paternos morreram e ele passou a ser o único proprietário de todos os bens que eles haviam deixado, uma vez que o único irmão que tinha, havia morrido ainda muito jovem. Por isso, ele foi um dos homens mais ricos do estado e me deixou uma grande herança. Tão grande que ainda não consegui conhecer, como deveria, tudo o que me pertence. Isso garante o meu futuro sem precisar trabalhar, a não ser estar de olho nos administradores que tomam conta, para evitar roubo. Fez uma pausa proposital, para observar a reação de Anélia, que ouvia cabisbaixa, e a seguir voltou a falar. Como você pode perceber, não tenho preocupação com o futuro, que pode, a partir de agora, se tornar mais venturoso, pois nele eu pretendo incluir a eleita do meu coração. Não pensava assim até o dia em que pus os olhos em você, lá no consultório. Naquele mesmo dia, você, talvez sem perceber, invadiu meu íntimo e tomou por completo o meu coração. Nunca, Anélia, havia me ocorrido isso. Experimento, nesse momento, uma sensação. É como se eu já conhecesse, mas estivéssemos distantes um do outro durante longo tempo, e agora a vida nos aproximasse. Você está compreendendo o que quero dizer? Estou compreendendo, porque eu também senti isso quando vi, naquele mesmo dia. Nunca alguém me deu uma explicação lógica que me permitisse saber o que é amor. Mas agora não preciso mais saber, porque o que eu sinto ao seu lado, dispensa qualquer explicação, por profunda que seja. Depois de uma pequena pausa, com os olhos voltados para ela, perguntou. E você, como está se sentindo? Podemos até não saber definir o amor, mas não devemos ignorar que, sem ele, jamais nos livraríamos de sentimentos depreciativos como o ódio, a vingança e a negação ao perdão. Sem ele, não haveria união, cooperação, compreensão. Penso que não há melhor escolha do que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e querer para os outros o que desejamos para nós mesmos. Orientação de Jesus, conforme se encontra no Evangelho. Mas, respondendo à sua pergunta, as emoções me deixam um pouco confusa, pois tudo isso está acontecendo como se fosse um toque mágico. Fique certo de que aqui me encontro de livre e espontânea vontade, e que, apesar da situação atual que tento superar, não estaria aqui neste momento simplesmente por achá-lo bonito, elegante e rico. Estou aqui por sentimento, e não por interesse em coisas materiais, porque penso que a maior riqueza é a paz. E essa não é encontrada nas casas comerciais, como se mercadoria fosse. Não que eu tenha algo contra a riqueza. O que não adoto nos meus costumes é o apego, porque todo aquele que se apega torna-se escravo das coisas que pensa possuir. Digo pensa possuir porque os bens materiais que temos hoje, como nossos, logo mais pertencerão a outras pessoas, passando assim de mão em mão. O médico, embora não concordasse com o que ela falava sobre o ensinamento de Jesus em relação ao amor, sorriu, bastante contente por compreender que se encontrava diante de uma pessoa bem diferente de tantas outras que dele se aproximavam muito mais por interesse no que ele tinha. Depois de breve pausa, ela voltou a falar. Se for essa a vontade de Deus, em relação a nós, tudo ficará bem.
Você acredita mesmo nisso? Para mim, tudo está inserido numa inteligência que é suprema, de onde se originam todas as coisas que existem, inclusive os seres vivos. Que benefício essa crença lhe proporciona? Só o fato de me sentir filha de Deus e confiar nas suas leis justas me fortalece o ânimo. Gostaria de pensar como você, mas minha formação tende muito mais para a do meu pai, que era ateu. Meu pai também era descrente, mas logo cedo eu compreendi que negar sem fundamento denota falta de conhecimento. Defender essa ideia era a única atitude minha que o desagradava, mas não entrávamos em choque quando tocávamos nesse assunto, porque minha mãe, sempre por perto, intervinha, chamando-nos a atenção para qualquer outro assunto. Com base no que você acredita, qual é o sentido da vida? Para mim é o aprimoramento dos sentimentos, a educação dos pensamentos e o cultivo do bem. Quem cultiva o bem não cria inimizades. Quem perdoa, recupera a paz. Quem respeita o direito do outro, estabelece a honestidade. Quem serve em nome da caridade, conquista a alegria de viver, por se sentir útil. Quem se desapega de bens materiais, liberta-se da escravidão. Já que não tenho bases para afirmar se isso é fundamental para a vida, também não devo negar. Mas você acha mesmo que alguém conseguiria viver bem com essa autodisciplina? Sem observar a disciplina, a liberdade, que é um bem inestimável, pode ser substituída pela libertinagem. Para mim, só desfruta da liberdade quem tem possibilidade de ter tudo às mãos e prestígio suficiente para remover qualquer obstáculo. Penso que as maiores possibilidades vêm do conhecimento. Mas perdem sua chance quando não se aliam ao aprimoramento das qualidades morais. Enquanto o médico admirava a fluência de Anélia em relação ao que acreditava, ela, por sua vez, compreendia que estava lidando com um homem de boa aparência, elegante, detentor de uma fortuna em bens materiais, com título de doutor, mas que, no tocante às ideias que defendia, era aparentemente oco, e com isso começou a sentir um desencanto. Entretanto, tratou imediatamente de remediar a situação, que poderia gerar, já no primeiro encontro, um choque emocional, o que quase sempre ocorre quando há diferença de ideias. Afinal, nem todos aprenderam a discordar e prosseguir em harmonia com seu opositor. Assim pensando, ela voltou a falar. Entendo que cada pessoa escolhe para si o que mais lhe agrada, mas nunca é demais manter um determinado cuidado com o que se prefere para a vida, porque somos nós mesmos que criamos o nosso destino. É verdade, exclamou ele, e prosseguiu explicando. Até há pouco, eu não havia pensado nisso. Agora, no entanto, eu já desejo traçar a rota do meu destino, que seria venturoso, se tivesse sempre ao meu lado alguém como você. Olhar vivo e ao mesmo tempo meigo, sorriso brando, mas também misterioso, como se guardasse um segredo, um belo rosto que me emocionasse toda vez que a ele dirigisse o meu olhar. Parou de falar. Depois de ter observado a reação dela, concluiu. Anélia, o amor, para mim, continua sendo um mistério, porque não saberia defini-lo, se você me pedisse isso. Entretanto, posso identificá-lo nesse bem que a sua presença me faz. Ouvindo isso, Anélia tentou amainar os receios. É verdade que temos ideias diferentes, mas como penso que não há ninguém igual na maneira de pensar e compreender. Daí para frente, as expressões se tornaram, momentaneamente, mais carinhosas, e assim prosseguiram conversando amigavelmente. Apesar disso, ao término do encontro, Anélia passou a sentir uma grande aflição e, como se sua vida estivesse à beira de um precipício, deixou o local tão rapidamente que sequer percebeu os acenos repetidos do médico. Dias depois do encontro que tivera com o Dr. Marcos, Anélia recebeu uma carta de uma funcionária da justiça com quem havia feito amizade, sugerindo seu retorno a Florianópolis, e ficou aflita, pois não dispunha de recurso para a viagem. Sem saber o que fazer, recolheu-se durante alguns minutos em prece,
e concluiu emitindo sua confiança nos desígnios divinos. Senhor, que seja feita, acima dos meus interesses, a tua vontade, pois sabes bem mais do que eu mesmo o que é melhor para mim. Dormiu tarde, mas despertou bem cedo, e com muita disposição, pois já sabia o que fazer. Imediatamente começou a arrumar uma mala com as roupas dela e de Gedeão, o irmão mais novo. Sabia que Tadeu por enquanto não poderia acompanhá-la. Assim, logo que os irmãos acordaram, ela começou a falar da sua decisão de sair do emprego e vender os móveis da casa para apurar o dinheiro necessário à viagem e ao pagamento do aluguel da casa por 2 meses, e concluiu se dirigindo ao irmão Tadeu. Se você ainda precisar ficar mais tempo por aqui, trate de procurar a casa de um amigo que possa lhe dar acolhida. Capítulo 10. Uma nova família. A união pela fraternidade é caminho para a fonte da vida. Deus. Dizia Akiba. Na mansão dos Anórios, Dodô se encontrava preocupado pela falta de notícias do Dr. Lúcio. Não obstante o tratamento rigoroso que recebia do menino doutor, como gostava de tratá-lo carinhosamente, dirigiu-se à casa de saúde, único local onde pensava encontrar o que desejava. Lá chegando, a primeira pessoa que viu foi Sara. Ó menina Sara! Trabalhando ainda aqui, mesmo com a ausência do Dr. Lúcio. Tem alguma notícia dele? Não, Dodô. Ele sequer se despediu de mim. Quem deve saber alguma coisa é Dr. Alexandre. Dodô foi direto à sala do médico. Depois de 2 toques na porta, abriu um pouco e perguntou: Posso entrar? Oh! Como não? Seja bem-vindo, bom homem. Pensei até que havia me esquecido, o que seria normal, porque há muito tempo que não aparece lá na mansão. As suas expressões paternais, Dodô, tão presentes na vida de Lúcio, são exemplos que o fazem ser sempre lembrado. Eu sinto realmente esse amor paternal, mas o menino ainda é muito teimoso. Não sei se você tem conhecimento dos motivos da viagem dele. Sinceramente, não sei. Antes dele viajar, a conversa que tivemos foi muito rápida. Oh, Dr. Alexandre. São tantas coisas. Nem queira saber, porque não se trata de nada agradável. O pior é que eu tenho que carregar esse peso sozinho, porque tudo que se refere a ele é mantido em condição de segredo. Com receio de se trair, o criado mudou rapidamente de assunto. Você tem alguma notícia dele? Sei apenas que se encontra em Lisboa, Portugal, respondeu Dr. Alexandre. Era justamente lá que ele não deveria estar. Não há previsão de nada bom para ele, caso permaneça lá por mais tempo. Por que você pensa assim? Quem me disse isso foi Dona Teresa, a mãe dele, no começo dessa semana. Alexandre achou graça ao ouvir isso, imaginando que o empregado de Lúcio não estava falando coisa com coisa, e perguntou. Dona Teresa não morreu há alguns anos, Dodô? Morreu não. Passou para outro lado da vida, o mundo espiritual, e se encontra mais viva do que antes de perder o corpo físico. Está bem, Dodô. Que bom se fosse assim. Doutor Alexandre, é assim mesmo. Dona Teresa e a bondosa Dona Isabel se comunicam comigo e dizem o que devo falar para o menino doutor na tentativa de ajudá-lo a melhorar seu modo de viver, que não é nada bom. Parou de falar, fechou os olhos e em seguida disse. Dona Teresa está me dizendo, que você deve ter cuidado com o que ele diz, porque nem tudo é verdade. Não que ele esteja querendo enganá-lo, mas, sobretudo, por causa da sua atual situação psicológica. Ela pede ainda que você não considere como verdade o conteúdo da carta que ele lhe enviou, usando inclusive outro nome, a qual se encontra no envelope aí na gaveta dessa mesa. Dodô saiu da concentração, abriu os olhos e o doutor Alexandre, perplexo, perguntou. Mas o que é isso? Não entendo.
Isso se chama comunicação espiritual e está ocorrendo porque elas estão muito preocupadas com ele, por causa das coisas mal feitas. Mas, voltando ao assunto anterior, ela disse que a permanência em Lisboa não será boa para ele, dentre outros motivos, por causa de um relacionamento com uma bonita jovem. Há um impedimento, por enquanto ignorado por eles. Como o citado relacionamento terá de sofrer interrupção, ele, que já não se encontra bem, poderá piorar ainda mais sua situação psicológica. Alexandre lembrou-se de que na carta Lúcio havia realmente se referido a isso e, voltando-se para Dodô, perguntou: ele sabe dessa sua particularidade de contatar quem já morreu? Se ele não acredita na existência de Deus, nem na vida após a morte, imagine em mim. E você, Dr. Alexandre, acredita? Dodô: eu sempre acreditei na existência de Deus e que, além do corpo físico, há uma chama viva denominada alma, mas não acreditava, até há pouco, que houvesse essa possibilidade de comunicação. Agora, no entanto, diante do que eu presenciei, por ignorarmos determinados assuntos, a gente pode até não dar crédito ao que outras pessoas dizem. Mas deixar de acreditar no que vemos é falta de sensatez. Mas o menino médico nega até o que ele mesmo vê. Tenta tapar o sol com uma peneira, como diz o povo. Eu ouço os espíritos. Ele vê, mas pensa que está ficando louco. Esse foi um dos motivos da sua viagem, imaginando fugir do espírito que está aparecendo a ele. Mas onde ele for, vai continuar vendo espíritos, porque é clarividente. Dodô, se você continuar falando sobre essas coisas, a minha mente vai acabar confusa. Irei um dia desses lá na mansão, para você me explicar tudo isso com calma e em detalhes. Por enquanto, só posso lhe dizer, bom homem, que vá em frente e semeie sempre o bem, porque entendo que a vida lhe traz de volta o que você mesmo dá a ela. Doutor Alexandre, falou Dodô visivelmente emocionado, eu estou muito contente com sua atenção. Se você não reparasse, eu pediria para me deixar abraçá-lo e externar, assim, a satisfação que estou sentindo com seu tratamento. Doutor Alexandre levantou-se sorridente, abriu os braços e o abraçou dizendo: mesmo que o sentimento de amizade pudesse ser medido, eu não me propuria a isso, porque sua sinceridade já me diz tudo. O criado da mansão dos Anórios deixou o local radiante de alegria. Afinal, alguém dera atenção e confiança às suas palavras. Momentos depois de ter chegado à mansão dos Anórios, ouviu chamarem-no lá fora. Ao abrir a porta, expressou-se com bastante alegria. Ó menina portuguesa, por aqui de novo? Quero lhe apresentar Gedeão, meu irmão caçula. Viemos para atender um chamado da justiça, mas para isso preciso muito da sua colaboração, porque não temos onde nos hospedar, por falta de dinheiro. E já que viemos para ficar, peço que nos aceite aqui. Menina portuguesa, como posso fazer isso, se o proprietário não se encontra? Seu Dodô, o senhor se esqueceu de que somos filhos de Manuel Honório, e por isso também herdeiros dos bens materiais que ele deixou. Me desculpe o zelo demasiado, que me fez esquecer disso. Mas ainda há uma preocupação. O recurso que ele deixou é estritamente o necessário para as despesas da casa e o meu sustento. Até o meu salário está comprometido, porque estou sendo levado, por uma circunstância muito séria, a criar uma criança recém-nascida. A mãe, muito doente, já está desenganada pelo médico. Com o meu salário, terei que pagar a uma pessoa para tomar conta da criança. Anélia silenciou e ficou pensando. Logo depois, perguntou: seu Dodô, quer confiar em mim para tomar conta da criança? E não vai precisar me pagar por isso. Se essa criança vai ser recebida nesta casa, será sempre daqui. Se o Senhor permitir, logo que tomarmos posse da nossa parte na herança, caso dê tudo certo,
Eu pedirei a guarda dela e a criarei como se meu filho fosse. Menina portuguesa, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem que os meus pensamentos estavam certos desde a primeira vez que você conversou comigo. Você está sendo inspirada pela saudosa Dona Teresa, que foi mãe do Dr. Lúcio, e por minha benfeitora, a bondosa Dona Isabel. O recém-nascido faz parte da família, porque é neto de Dona Teresa e bisneto de Dona Isabel. Então ele é filho de seu patrão? Isso é um segredo. Mas já que você vai cuidar dele, tem todo o direito de saber. Sim, é filho do seu irmão, o menino doutor, mas ele não sabe e não deve saber por enquanto que é pai, porque o mínimo que faria seria mandar afastá-lo daqui, porque é totalmente contra a paternidade. Por isso, a mãe da criança não quis que ele soubesse. Tenho em mãos um termo de adoção, assinado por ela mesma. Vou ainda hoje no juizado que cuida disso para que fique tudo em ordem. Informe-se, por favor, se posso registrá-lo como meu filho. Ó menina portuguesa, ele já está registrado com os nomes da mãe e do pai, e o Dr. Lúcio sequer imagina. A conversa foi interrompida, pois o carteiro chamava lá fora. Anélia, pressentindo o que poderia ser, adiantou-se ao velho criado e foi atender, vibrando de alegria ao constatar que era um comunicado da justiça notificando-a de que o seu pedido havia sido deferido. Ela passara o endereço dessa residência de Florianópolis em sua correspondência com o tribunal. Ela e os irmãos tinham sido reconhecidos como filhos de Manuel Anoro e, consequentemente, herdeiros legais. Restava apenas a partilha dos bens materiais entre elas e Dr. Lúcio. Dodô, surpreendido com tudo o que estava acontecendo, seguiu para o juizado. Mais tarde, ao retornar cheio de alegria por ter conseguido realizar seu interesse, entrou em casa dizendo: Menina portuguesa, já podemos começar a nossa nova experiência de cuidar de um recém-nascido. Sei que dá muito trabalho, contudo, o meu coração está aos pulos de alegria. O molequinho estará amorosamente amparado, mesmo sem sabermos o paradeiro do pai. Acho que será uma inesquecível experiência, receber e cuidar com amor desse espírito que certamente vem em busca de melhoria moral e espiritual. Menina portuguesa, essa expressão não pode ser de uma pessoa católica como você se afirma. Ou então, você está lendo o livro. Foi um presente valioso. A leitura que comecei a fazer durante a viagem de retorno a Portugal vem me abrindo um novo horizonte. Quando eu conseguir pôr em prática o que estou aprendendo, acho que não serei mais a mesma pessoa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Isso me alegra muito, porque não me sentirei mais sozinho como antes, sem ter com quem trocar ideias. Eu gostaria, se for do seu agrado, que participasse com Gedeão do estudo do Evangelho, que já venho fazendo há muitos anos sozinho. Precisamos manter a harmonia da casa, para que o pimpolho cresça num ambiente sádio e alegre, porque se trata de um espírito de boas qualidades morais. Que me diz? Isso não é um simples convite. É uma boa oportunidade de aprender muito com o Senhor. Vamos aprender com Jesus Cristo, porque eu só sei que nada sei, repetiu o que disseram um dia ao Dr. Lúcio. No dia seguinte, logo cedo, Dodô foi à área jardinada da mansão e, enquanto colhia flores para Anélia ornamentar a casa, cantarolava a mesma canção portuguesa que lhe fora ensinada por Isabel. Em dado momento ouviu a voz de Anélia, chamando-o para atender uma pessoa que o procurava. Era Sara. Ele se aproximou, olhando para ela. Nem precisa me dizer, pois já sei o porquê da sua visita. Estou certo? Infelizmente, sim. Ela morreu essa madrugada, e a criança tem que ser retirada de lá. O pior é que, se dependesse da família dela, nem o corpo seria sepultado, porque eles não têm a mínima condição. Mas isso eu já resolvi com o Dr. Alexandre, que vai assumir, em nome da casa,
as despesas relativas ao sepultamento. Sara saiu e Dodô entrou com a mão cheia de ramalhetes de flores, mas visivelmente entristecido. Aproximou-se de Anélia, entregou as flores e disse, emocionado: Vamos, menina portuguesa, buscar a criança que está chegando e, infelizmente, a mãe indo. Depois de ter passado vários dias no mar em viagem de trabalho, o marinheiro retornou à casa e, ao entrar, encontrou no chão, certamente colocado por baixo da porta, um recado escrito. Estive aqui, conforme prometi, mas, já que não o encontrei, peço que me procurem no endereço escrito no verso do papel. Depois de ter se recuperado do cansaço da viagem, Marcos Tadeu foi procurar o médico que havia conhecido no navio durante a viagem. Ele se instalara numa das melhores casas de aluguel do centro da cidade, onde o marinheiro foi recebido com demonstrações de alegria. Bem-vindo seja, ó homem do mar. Não havia planejado procurá-lo por agora, e sim mais tarde, quando você já pudesse me dar alguma informação sobre o pedido de revisão da herança, mas eu me encontro. Desculpe interrompê-lo, falou o marinheiro, a probabilidade de dar certo, conforme o advogado que o senhor mesmo me indicou, mas ainda é cedo para saber. Porém, ele já entrou com o pedido de revisão. Ele não pertence ao círculo de minhas amizades. Contratei-o apenas uma vez, para resolver algo do meu interesse, e pude constatar que foi muito eficiente. O jovem marinheiro, depois de observá-lo por uns instantes, comentou. Percebo tristeza em seu semblante. Foi por isso que fui procurá-lo em sua casa. É que estou passando por uma experiência que imaginava bem distante de mim. Fez uma pausa aí, depois de voltar o olhar ao marinheiro, prosseguiu. Você, Marcos, é muito jovem, mas tem uma mente aberta e é também muito perceptivo. Talvez por isso, desde aquele dia que nos conhecemos no navio, apesar das circunstâncias, passei a confiar em você como uma pessoa amiga, a ponto de abrir o meu coração para falar o que sinto, para desabafar. Fez uma breve pausa, mudou o tom da voz e voltou a falar. Nunca antes havia sentido algo profundo por uma mulher. Talvez porque a minha situação, tanto econômica quanto social, atraia para mim muitas moças bonitas, mas de classe social inferior. Com essa facilidade, acabei usando-as ao meu bel prazer. Agora, no entanto, logo que aqui cheguei, conheci uma jovem muito bonita. Mas não foi a beleza que me chamou a atenção. Algo novo me ocorreu, como se eu já conhecesse, mas há muito tempo não a visse. Para mim foi tão grande emoção que acabei me sentindo preso a ela. Nos encontramos apenas uma vez, mas é como se já vivêssemos juntos há muito tempo. Mas, por ironia do destino, eu recebi uma carta dela me informando que faria uma viagem indispensável e, se tivesse que o demorar, me avisaria. No entanto, já está fazendo um mês que ela se ausentou, e eu sequer sei o seu paradeiro. Doutor Marcos, falou o marinheiro, demonstrando interesse pela conversa, penso que se ambos nasceram para compartilhar a experiência de um lar, ela voltará e tudo dará certo. Mas, se ela não reaparecer, é porque, em vez de amor, o que houve foi um breve fascínio ou uma rápida atração, que certamente acabaria em nada. O melhor mesmo é aprender a esperar. Quando seguimos um caminho pensando que é o ideal, mas não chegamos ao que desejávamos, possivelmente não se tratava de algo bom. Em minha crença, nada acontece na Terra, no universo, que não seja da vontade de Deus. Marcos, com que base você acredita nesse suposto Deus com tanta confiança? Doutor, respondeu o jovem marinheiro, eu olho em sua direção e vejo um ser vivo, inteligente, capaz de, na condição de médico, debelar o sofrimento físico de alguém, um ser que vive em liberdade, e experimentado o resultado das suas próprias ações. Sabemos, e você muito mais do que eu, que para estarmos aqui foi necessário haver a união de um homem e uma mulher,
No caso os pais, que contribuíram para o nascimento do filho, mas não foram eles que inventaram o corpo físico. A vida. Ora, se nenhum homem é capaz disso, quem então? Perguntou e fez uma pausa. Como o médico ficou em silêncio, ele prosseguiu. Por isso eu disse que, ao olhar em sua direção, vejo em você, doutor, a expressão de alguém que está além de nós, porque esse alguém sabe fazer o que nós não somos capazes. A esse ser a que chamamos de Deus. O sentimento de respeito a ele começa na compreensão de uma hierarquia. Onde se encontra esse Deus, que ninguém o vê. Se pudéssemos vê-lo como uma pessoa, ele seria igual a nós. Mas é justamente porque não temos a capacidade de vê-lo que podemos compreender sua grandiosidade. Mesmo sem noção de qualquer atributo divino, é bom cultivar o respeito e a consideração que devemos aos outros. Resumindo, só o bem faz bem. E quando pensamos assim, atraímos para junto de nós seres bons, mesmo que não possamos vê-los. O seu caso é ainda mais especial, porque você tem a oportunidade de ver o que a maioria não consegue. Na verdade, Marcos, o que eu mais desejo é me livrar dessa possibilidade. Pelo que eu tenho lido ultimamente, esse fenômeno poderá ocorrer durante toda essa sua existência. Nesse caso, o melhor a fazer é educar o pensamento e os sentimentos para não ter que passar por dissabores com a presença indesejável de quem, embora tenha perdido o corpo físico pela morte, continua em suas viciações e na maldade. Pensando no que acabava de ouvir do jovem marinheiro, ele se lembrou de Dodô, de sua casa, dos companheiros de classe social e sentiu saudades. No entanto, estava ali não apenas pelo engano de fugir da entidade espiritual que lhe aparecia, mas também por medo da ameaça de morte. Depois de passar alguns minutos pensando, voltou-se para o jovem marinheiro e pediu-lhe que, quando houvesse uma viagem a Florianópolis, o avisasse, porque tinha uma encomenda para ser entregue a um amigo. Farei isso com muita satisfação, respondeu o marinheiro, mas tenho também um pedido a fazer. Pela consideração que venho adquirindo por sua pessoa, sou levado a desejar o melhor para você. Eu peço que, para o bem da sua saúde, beba menos. Desde a hora em que aqui cheguei até o presente momento, o conteúdo de uma garrafa já desapareceu. O médico levantou-se de vez e perguntou. Gostaria muito de saber por que, ultimamente, todas as pessoas que se aproximam de mim tentam me controlar. Até você? São sugestões de quem gosta de você, doutor. É bom atender, antes que seja tarde, disse o marujo, com a mão estendida para se despedir. Dias depois, logo que chegou em Florianópolis, o marinheiro dirigiu-se à casa de saúde, como era conhecida, para entregar a encomenda ao Dr. Alexandre. Foi informado que ele não trabalhava mais no local. Tentou saber onde poderia encontrá-lo, porém, não obtendo a informação, foi ao encontro de Anélia e Gedeão. Logo que chegou à mansão dos Honórios, ficou chocado. Não podia acreditar que estivessem morando naquela casa, que ele já conhecia por fora e cuja beleza da arquitetura admirava toda vez que, passeando com companheiros da marinha, passava no local. Depois de ter se identificado, Dodô pediu que o seguisse. Ele foi entrando a passos lentos, observando a riqueza dos móveis e a decoração do ambiente, que mostrava o melhor da época. Mas sua observação foi interrompida por Anélia, que, ao vê-lo, cheia de alegria, foi logo contando a decisão da justiça, a partilha da herança, tudo enfim. Percebendo a expectativa do irmão, concluiu assim a conversa.